Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre projeções cartográficas. Projeção cartográfica, formas de representar o planeta num plano, um planisfério. É como a gente vai conseguir tentar trazer aquilo que é próximo de uma esfera numa representação em duas dimensões. Como assim próximo de uma esfera? É que na verdade quando a gente pega o globo e entende com o globo de uma maneira mais esférica, é simples uma referenciação de um sólido geométrico, pois na verdade ela não é bem uma esfera, ela é chamada de geóide. Geóide o que é? Geóide é a forma da Terra. E essa forma da Terra é parecida com o quê? Com um geóide. Faz sentido isso? Não faz. É uma forma única, a forma da Terra. Só que para fins de estudo, nós vamos aproximar a forma da Terra a uma esfera. Só que aí a gente para pensar. Imagine você vai dar uma bola de presente para um amigo e você vai embrulhar numa folha de papel a bola, seja lá de futebol, de vôlei, o que for. A pessoa vai saber que o que você está dando para ela é uma bola, porque o papel não vai conseguir ficar liso. Ela vai ter toda uma deformação. Da mesma forma que você não vai conseguir embrulhar então uma folha de papel sobre uma esfera, você não vai conseguir representar uma esfera num plano sem causar distorções. E é pensando nessas distorções e lembrando que a cartografia nada mais é do que uma ciência, mas também uma arte, é que nós vamos entrar agora nos modelos do qual as pessoas passaram a utilizar para representar a esfera num plano. E isso nós chamamos de projeções cartográficas. Então nós temos três tipos, partindo dos sólidos geométricos. Nós temos uma projeção cilíndrica, onde o planeta ele foi envolto por um cilindro imaginário. Já que não dá para representar a esfera num plano, um cilindro dá. Então imagine você pegando um globo e envolvendo sobre um cilindro e conseguir representar exatamente todo o planeta dentro desse cilindro. Aí, a partir do momento que você alcança esse cilindro, representa todas as áreas, todas as terras, as águas do planeta, você vai abrir e você vai ter um retângulo, onde vamos ter os paralelos e os meridianos formando linhas perpendiculares, 90 graus. Aqui, vamos ter distorções no mapa? Claro que nós vamos ter distorções. Percebam que aqui, onde a esfera está colando com o cilindro, ela vai estar perfeita. Agora, à medida em que eu vou aumentando a latitude, você vai ter aqui um afastamento da superfície da esfera com a superfície do cilindro. Então, você vai ver que aumentando as latitudes, você vai ter uma maior distorção. Aqui, então, vamos perceber que as altas latitudes vão estar mais esticadas no mapa. Então, essa é a característica principal da projeção cilíndrica, essas distorções em altas latitudes, esses paralelos meridianos com as linhas perpendiculares e a forma mais comum da representação. Você vai encontrar sempre os planisférios dessa maneira aqui, se você quer ver o mapa mundi, o mapa total do planeta. É nessa representação da projeção cilíndrica. Mas também temos a projeção cônica, que, como o nome está dizendo, ele vai ser envolto num cone imaginário. E aí, a partir do momento em que eu consigo representar, eu abro esse cone, ele vai fazer como se fosse um leque. E você vai perceber os paralelos como arcos concêntricos, enquanto que os meridianos, linhas radiais, que vão partir de um ponto imaginário. Esse tipo de mapa aqui, ele é bom para representar partes do planeta. Sabe o mapa do Brasil que você tem na cabeça? Ele é representado numa projeção cônica. Como que eu posso ver isso? É só olhar o Trópico de Capricórnio, ele faz um arco e não uma linha reta. Isso quer dizer que nós estamos projetando ela num cone. Entendeu? Então, nós vamos ter essas distorções sempre nas baixas latitudes e nas altas latitudes. Nas baixas latitudes vai ter um aumento dessa proporcionalidade. Já nas altas latitudes ela vai ficar menor, vai ficar como se fosse mais enrugadinho. Aqui
é o que vai acontecer. As médias latitudes vão estar preservadas, mas tanto a alta quanto a baixa latitude não. Tá entendendo? Esse é o processo, então, da projeção cônica. Agora, a projeção azimutal, ela vai ser uma representação daquilo que se vê exatamente, que é em 3 dimensões, só que representado em 2. Como assim? Se você olhar o globo, por exemplo, você que está olhando aí, vai perceber um círculo. Você sabe que eu estou segurando uma esfera, mas se você olhar em 2 dimensões, a altura e a largura, você vai ver um círculo, na verdade, não é? Então, essa é a forma de representação azimutal. Você vai ter também uma utilização polar, ela também é conhecida como projeção polar. Você vai ter sempre uma visão. Imagine que você está de helicóptero, está passando por aqui e está olhando essa parte aqui. Ó. O que você vai representar na projeção é exatamente o que você está vendo. Perceba que ela começa num polo e à medida que ela vai se afastando, ela vai gerando distorções. Então, as baixas latitudes vão ser bem mais distorcidas do que as áreas mais polares, as altas latitudes. E isso aqui é uma forma mais comum de representar as áreas polares ou as áreas que você quer representar uma equidistância, distâncias iguais dentro do mapa. Como assim? Não é tudo sempre com as mesmas distâncias? Não. Aqui é que vai a grande sacada dessas projeções. Uma projeção cilíndrica, ela não necessariamente sempre é igual. A arte do projetor da cartografia vai estar impressa nessa situação. Então, além dos sólidos geométricos, nós vamos ter as prioridades de projeção. Essas prioridades de projeção vão estar classificadas sempre em conformes, equivalentes, equidistantes e afiláticas. Então, por exemplo, uma projeção conforme, o nome está dizendo conforme, formas preservadas. Ele vai preservar a forma. Ele não está muito preocupado com a equidistância, com a equivalência das terras. E onde você percebe isso? Na projeção cilíndrica, que você vai ter as terras da parte da América do Norte, da Europa, que parecem ser muito maiores que do hemisfério sul. Óbvio que a pessoa que montou esse mapa, ele tinha a preocupação em manter as formas preservadas, mas ele não se preocupou com proporção, dando a conotação de que as terras ao norte são maiores, são superiores, são mais poderosas. Se a gente colocar um pouco, talvez seja essa a noção que eles queriam impor nesses mapas. Vamos levar em consideração que os países do hemisfério norte são os países que colonizaram os países do hemisfério sul. Está entendendo? Está entendendo o que é a arte? A representação do sentimento. Está aí, ó, impresso na cartografia. Nós temos, então, essa característica. Uma outra característica aqui são as projeções equivalentes. Como, por exemplo, na própria projeção cilíndrica, eu posso representar as altas latitudes mais achatadas. A arte, ela não é só a demonstração do sentimento, mas também demonstração de posições políticas, de ideologias. E é exatamente o mapa de Peters, um mapa para um mundo mais solidário, como ele dizia, ele tentou colocar isso. Não se preocupou com formas, nem com equidistância. Ele ficou mais focado na proporção. Então você vai ver a América do Sul e a África bem esticada no mapa. Enquanto você vai ver a América do Norte, a Europa, bem achatada, tentando colocar proporcionalidade. Essa terra corresponde a essa terra aqui. Mas a forma não é essa real, mas é isso que está acontecendo. Agora, quando nós temos uma projeção equidistante, ela vai acontecer muito aonde? Vai acontecer na projeção azimutal. Essa projeção azimutal, ela vai ter essas distorções à medida que você vai para a periferia desse mapa, não é não? Agora, as distâncias vão estar sempre organizadas. Se eu estiver nesse ponto ou eu estiver nesse ponto, a distância em relação ao centro vai ser o mesmo. É isso que eu estou falando de equidistância. Distâncias iguais. Agora, quando você quer fazer um misto de trabalhos, colocar um pouquinho de proporcionalidade, um pouquinho de equidistância, um pouquinho de formas preservadas, você vai fazer um balanço de todos e não vai ter nenhum, na real. E aí nós chegamos numa projeção afilática. Uma projeção que ela não tem meio que preocupação em uma função. Então ela usa um pouquinho de cada uma
para fazer algo que chegue mais próximo do real. Então, nós temos aí essas formas quando levamos em consideração a prioridade na projeção. Tá entendendo? Então, nós chegamos aqui a um ponto. A projeção cartográfica, ela vai utilizar as suas formas, vai utilizar também as suas prioridades. Quando a gente fala de uma projeção afilática, a projeção cônica ela é totalmente utilizada, porque ela vai ter um pouco dessas distorções para ser representada aqui. O mapa ele não vai estar exatamente representado, vai ter que utilizar outros elementos, proporção, equidistância, e é isso que faz a graça da cartografia. A pessoa que pensou o espaço representar conforme o seu sentimento, sua ideologia, suas características políticas. Tá entendendo? Cartografia é uma ciência e uma arte também. É isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido essa aula e ó, tchau, tchau.